Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e na aula de hoje nós iremos resolver este exercício aqui, onde nós temos denominadores irracionais, entre outras palavras, frações de denominadores com raízes. Mas antes de começarmos, vou pedir que você deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito, para receber mais conteúdos de matemática básica. Então vamos lá! Bom pessoal, a primeira coisa que nós iremos fazer neste exercício, como nós temos denominadores diferentes dessas frações, nós temos que calcular o MMC desses denominadores, o mínimo múltiplo comum. Mas como nenhum desses denominadores são números inteiros e indivisíveis um do outro, o MMC desses três termos vai ser a multiplicação deles, ou seja, vai ser raiz de 3, que multiplica raiz de 3 menos 1, que multiplica raiz de 3 mais 1. Então, nós já podemos escrever aqui o nosso denominador, raiz de 3, que multiplica raiz de 3 menos 1, que multiplica raiz de 3 mais 1. E para calcular esse numerador, para juntar essas frações aqui, nós pegamos este denominador, dividimos pelo denominador de cada fração e multiplicamos pelos seus respectivos numeradores. Então, se eu pegar todo esse termo e dividir por raiz de 3, vamos escrever aqui no cantinho, ó, raiz de 3 que multiplica raiz de 3 menos 1, que multiplica raiz de 3 mais 1. Se eu dividir tudo isso por esse raiz de 3, nós podemos simplificar esse raiz de 3 com este raiz de 3. Assim sobra somente esse termo aqui, que irá multiplicar por 1. Ou seja, multiplicado por 1 não vai fazer diferença, logo vai sobrar raiz de 3 menos 1, que multiplica raiz de 3 mais 1. Mantemos o sinal da operação aqui, que é positivo, e agora nós dividimos por esse denominador. Assim, se eu dividir esse termo aqui por raiz de 3 menos 1, esse termo raiz de 3 menos 1 de cima vai simplificar com esse de baixo. Logo, vai sobrar somente o raiz de 3, que vai multiplicar por raiz de 3 mais 1, que multiplicados pelo numerador, que é 1, vai ser eles mesmos. Portanto, vai ficar aqui raiz de 3, que multiplica raiz de 3 mais 1. E por fim, mantendo o sinal da operação, pegando esse termo todo aqui e dividindo por esse denominador, que é o raiz de 3 mais 1, esse raiz de 3 mais 1 vai simplificar com esse raiz de 3 mais 1. Portanto, vai sobrar somente essa parte aqui a ser multiplicada por 1, que vai ser ela mesma. Portanto, raiz de 3 que multiplica raiz de 3 menos 1. Agora basta juntar essa bagunça inteira aqui. Ou seja, aqui no numerador nós podemos realizar essa multiplicação, que é a mesma dessa de baixo aqui. Já esse termo aqui nós temos que fazer a distributiva, como nesse aqui também iremos fazer a distributiva. Mas esse primeiro caso aqui de multiplicação que eu mostrei para vocês, o raiz de 3 menos 1 que multiplica raiz de 3 mais 1, nós podemos utilizar produtos notáveis para resolver essa multiplicação de forma mais rápida, onde que aqui está no modelo A menos B, que multiplica A mais B. E nós temos que a multiplicação de A mais B com A menos B é o mesmo que A ao quadrado menos B ao quadrado. Sendo assim, o nosso raiz de 3 mais 1, que multiplica o raiz de 3 menos 1, que é essa multiplicação desses dois termos aqui, vai ser o raiz de 3 ao quadrado, que é o nosso A ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que é o nosso B ao quadrado. Portanto, raiz de 3 ao quadrado, nós podemos cancelar a raiz com o quadrado. Logo, vai sobrar somente o 3 menos e 1 ao quadrado vai dar 1. Portanto, vai sobrar 3 menos 1, que vai dar 2. Logo, essa multiplicação aqui nós iremos substituir por 2. Então, reescrevendo o nosso exercício, vai ficar o seguinte. Aqui em cima vai ficar 2, que é essa multiplicação que nós acabamos de demonstrar aqui, mas, fazendo a distributiva agora desses termos, o raiz de 3 vai multiplicar com o raiz de 3. Como é o mesmo índice, nós podemos multiplicar os termos internos, ou seja, raiz de 3 com raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 9, e nós sabemos que a raiz de 9 é 3. Portanto, vai ficar 3, agora a raiz de 3 com 1 positivo vai ser o próprio raiz de 3, vamos mantê-lo, já que a multiplicação por 1 sempre vai dar ele mesmo. Mas
Agora, essa última distributiva aqui, raiz de 3 com raiz de 3, vai ser o próprio 3, como nós vimos. E agora nós temos raiz de 3, que está positivo, multiplicando por menos 1. Então, vai só alterar o sinal, logo vai ficar menos raiz de 3. Lembrando que tudo isso está sendo dividido por esse raiz de 3, que multiplica esse termo inteiro aqui, que nós descobrimos que deu 2. Portanto, vai ficar raiz de 3 vezes 2. E agora nós podemos fazer simplificações, já que esse raiz de 3 positivo vai cancelar com esse raiz de 3 negativo, já que a subtração entre eles vai dar 0. Dessa forma, somando 2 mais 3 vai dar 5, mais 3, 8. Tudo isso dividido por 2 raiz de 3, que é a mesma coisa. Raiz de 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 3. E aqui nós podemos simplificar o numerador, que é o 8, por esse 2 aqui do denominador, já que ambos dividem por 2. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 2, em cima vai ficar 4, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Portanto, vai ficar 1 que multiplica raiz de 3, embaixo que vai ser o próprio raiz de 3. Assim, este é o resultado do nosso exercício, que nós podemos reescrevê-la de outra forma, até porque nós temos uma raiz no denominador. Portanto, vamos racionalizar esse denominador aqui. Nós iremos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Assim, 4 vezes raiz de 3 vai ser 4 raiz de 3. Tudo isso dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que, como nós vimos anteriormente, vai ser raiz de 9, que resultará no próprio 3. Logo, este será o resultado final do nosso exercício. 4 raiz de 3 sobre 3. Só um detalhe adicional aqui neste exercício, nós já resolvemos em outra aula a soma dessas frações aqui, onde que obviamente está de forma genérica, né, já que está em função de A, mas nós concluímos que o resultado deu este aqui. E o nosso exercício é basicamente parecido, onde que no lugar de A está o nosso raiz de 3. Portanto, nós podemos substituir nesse resultado aqui 3A² menos 1 sobre A³ menos A para conferir o resultado. Assim, vai ficar 3 que multiplica o A², ou seja, raiz de 3A² menos 1, tudo isso sobre raiz de 3 ao cubo menos o próprio raiz de 3, substituindo no lugar de A. Assim, esse raiz de 3 nós podemos cortar com esse ao quadrado. Então, reescrevendo, vai ficar 3 que multiplica 3 menos 1. Tudo isso sobre, aqui embaixo, raiz de 3 ao cubo é o mesmo que raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3, já que a junção desses dois aqui, como é raiz de 3 elevado a 1, vai dar raiz de 3 ao cubo. Logo, podemos reescrever nesse formato aqui, menos raiz de 3 na frente, e agora também podemos simplificar essa raiz de 3 com esse quadrado. Logo, vai ficar o seguinte, aqui ficou 3 vezes 3 menos 1, portanto, 3 vezes 3 vai dar 9, menos 1. Tudo isso sobre, aqui simplificou a raiz com o quadrado, portanto vai ficar 3 que multiplica raiz de 3 menos raiz de 3. Sendo assim, aqui vai ficar 9 menos 1, 8. Tudo isso sobre 3 raiz de 3 menos raiz de 3. Nós conservamos a raiz, que é o fator comum, e subtraímos dos coeficientes os termos externos, sendo que o coeficiente externo dessa raiz aqui é 1, já que é como se fosse 1 multiplicando a raiz de 3. Dito isso, 3 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. E olha o seguinte, nós chegamos exatamente nesse mesmo resultado aqui que nós obtemos anteriormente. Olha aqui, pessoal, 8 dividido por 2 raiz de 3. Que realizando as devidas racionalizações vai chegar em 4 raiz de 3 sobre 3, o nosso resultado.